E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar de um filme que pra mim é uma das obras de arte mais incríveis da cultura brasileira e com certeza é um dos meus filmes preferidos da minha vida. Bom, eu vou falar aqui sobre O Alto da Compadecida, que na verdade não se trata de um filme, um longa-metragem. Primordialmente ele era uma série em 4 capítulos produzida pela Globo, que foi exibida em 1999. E um ano depois ele foi transformado em um filme, com algumas partes sendo removidas. Então eu aconselho que você veja a série, porque a série é mais completa e com certeza todos os minutos dessa série são importantes, porque a narrativa ela é tão bem conduzida, bem escrita, bem estruturada, que nenhum minuto é perda de tempo. Todas as cenas têm alguma coisa engraçada, alguma coisa acontecendo, e parece que todas as cenas têm uma teatralidade assim que dão um brilho a mais na atuação dos personagens, que são icônicos, né? Chicó e João Grilo são personagens da cultura brasileira clássica. Já não tem como não conhecer as mirabolantes histórias do Chicó e não sentir aquela angústia pelas criações fabulosas do João Grilo. E eu vou falar um pouco mais sobre esse filme, a narrativa e sobre toda essa obra que eu considero uma das coisas mais incríveis da nossa cultura. Primeiro que ela é baseada nas histórias do Ariano Suassuna, então não é bem uma história só, são vários contos que se passam no mesmo universo, e o diretor Guel Arraes teve uma magistral condução e direção de roteiro para construir essa história e juntar todos esses personagens que no início não eram parte da mesma trama, da mesma história, mas ele uniu de uma forma tão perfeita que parece que não tem como separar mais. A gente já tá com isso tão no nosso imaginário que ficou perfeito a construção dessa história, dessa narrativa, com os 4 causos que fazem a estrutura completa do Alto da Compadecida, que você não encontra na versão para o cinema, porque um desses causos foi retirado, algumas cenas foram cortadas, então é por isso que eu indico realmente a série. É a obra mais completa, é a obra mais rebuscada, mais bem pensada, sabe? Ela foi idealizada daquele jeito e por isso que eu aconselho essa obra para ser consumida por você, se você quer aproveitar ao máximo essa produção brasileira. E na trama a gente conhece, como eu falei, o Chicó e João Grilo, que eles estão sempre se metendo em enrascadas e sempre o João Grilo dando uma forma de sair dessas enrascadas, mesmo que para isso eles tenham que se meter em uma enrascada ainda maior. Isso é que dá aquele escalonamento da trama para até o clímax, que é absurdo, mas que tem muito a contar sobre a trama, sobre a história e sobre os ensinamentos, sobre as mensagens profundas que, por mais que você não perceba à primeira vista, tem muita coisa da filosofia do Chicó, por exemplo, de que tudo que é vivo está condenado a único mal irremediável que junta todos os seres em um único rebanho de condenados, que é a morte. E cara, isso cria uma filosofia por trás que é capaz de unir todo o enredo para uma finalização única que se fecha numa mensagem muito profunda, ainda mais com elementos visuais, utilizando a cultura nordestina, utilizando efeitos mais lúdicos, mas que representam muito bem o que a história quer passar, sabe? A direção, ela explica tudo o que a gente precisa saber, sem se alongar muito em nada, mas também sem deixar nada passar. Todos os detalhes se explicam, se conectam na trama, todas as cenas, por mais que você pense, pô, o que aconteceu aqui mesmo? Em algum momento com o passar do episódio, com o passar do filme, você vai entender aquele momento anterior. Então tá tudo bem escrito, bem correlacionado para formar o humor e também para conduzir a trama, para você nunca se perder e sempre entender o que está acontecendo na cabeça dos personagens, quais são seus medos, seus receios e suas ambições. Afia, mulher! Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo! Eu sei que você sabe, não fui eu mesmo que lhe contei. Não! Quer dizer, foi você que contou. É incrível como eu consigo ainda ser tocado pela comédia da série, mesmo sabendo das piadas, mesmo já lembrando de quase todas as cenas, mas sempre tem alguma coisa nova que eu não tinha me tocado antes, que era um elemento de comédia que eu não tinha percebido, e assim a série consegue ainda expor camadas pra mim que já vi, sei lá, pela 20ª vez. É incrível. Outro ponto importante que me chama bastante atenção é
como a direção de arte reproduziu o cenário perfeito de uma cidadezinha nordestina dos anos 20, sabe? E também a trilha sonora, que agrega muito a tudo isso, com músicas folclóricas, com músicas que trazem instrumentos tradicionais da cultura nordestina para agregar ainda mais nessa ambientação toda, que faz com que a obra tenha realmente essa alma que vem das histórias do Ariano Suassuna, que vem dele inclusive, que vem da cidade onde ele viveu e que consegue criar essa aura toda em volta da série e dar esse charme. Por mais que seja uma fotografia bem crua, uma maquiagem que reforça as imperfeições das pessoas, é exatamente isso a beleza que a série quer mostrar a realidade, a humanidade de cada um deles, os defeitos, as qualidades, as formas de sobreviver naquela realidade e todos os problemas sociais envoltos nisso tudo. As críticas são para todos os lados, são a igreja, a estrutura social, a pobreza, a fome, a miséria e também a forma como as pessoas precisam lidar com tudo isso, que é tentando sempre se colocar na frente dos outros, tentando enganar, dar um migué, dar um jeito. E isso por parte de todos, até por parte de quem você acha que seria mais isento disso tudo. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Pobrezinha não comeu quase nada hoje. Então tá melhor que nós, que não comemos nem o quase. Essa representação tão crua dos problemas sociais da região, da época, das pessoas que vivem lá, que trazem a beleza para tudo isso, que ainda se fecha com aquela finalização icônica e que traz uma representatividade tão bonita, sabe? Que é incrível como a série, o filme em si, ele tem a mesma facilidade em me fazer rir e também me emocionar com aquele final, principalmente, com todas aquelas lições, com todas aquelas visões de mundo, de entender as pessoas e principalmente com aquela sequência final de fotografias que, cara, aquilo me tocou de um jeito que a última vez que eu vi foi que eu vim perceber que aquilo tem uma mensagem muito mais profunda e muito mais bonita, sabe? Cara, essa é uma das obras mais incríveis que eu já vi na cultura brasileira, um dos meus filmes preferidos de todos, não só do Brasil, mas de tudo que eu já assisti. Eu acho muito incrível como isso foi feito, foi produzido e como isso consegue ser atemporal, sabe? Consegue representar bastante do seu tempo, daquele tempo em que se passou a história e de hoje em dia ainda. Então eu acredito que eu nem esteja tão preparado para falar sobre uma obra como essa, eu nem vou me ater a tantos detalhes técnicos da trama, só vou utilizar esse vídeo como um teste para o meu formato e também para começar de algum lugar e que seja um ponto de partida ótimo como esse, que eu não tenho o que falar mal, sabe? É perfeito para mim. Talvez eu faça uma releitura, um remake desse vídeo quando eu tiver uma capacidade melhor de argumentação, para especificar ainda mais os detalhes que tornam essa trama incrível, mas por enquanto eu vou me ater a isso porque eu não consigo mais pensar em escrever melhor uma obra como essa. A minha nota não poderia ser diferente, é 5 estrelas para esse filme que é maravilhoso e é uma das minhas obras preferidas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo bem simples para testar o meu formato, para testar minhas capacidades aqui, para testar as minhas condições de gravar. E eu pretendo fazer mais vídeos, falar sobre outros filmes, fazer alguns outros formatos diferentes, indicar uns filmes que talvez você não conheça. Eu pretendo ir gravando mais coisas, baseando sempre nas minhas críticas, nas minhas análises de filmes que eu vou assistindo. E eu quero ir passando esses filmes que eu acho legais para você. E então, para começar, eu vou deixar essa obra clássica que, né, se você não viu, veja, essa daqui não tem muito como errar, é uma comédia maravilhosa, clássica, cult da cultura brasileira, em todos os sentidos um espetáculo. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Primeiro que ela é baseada primeiro que ela é baseada nas histórias do fabuloso... Como é o nome do pai? Como é o nome do maluco, meu parceiro?